Galera, as emendas parlamentares impositivas e as de bancada não só são inconstitucionais, como ainda usurpam a prerrogativa do presidente da República, que é de executar o orçamento federal. Isso ficou muito claro em uma audiência pública realizada hoje, dia 27, no Supremo Tribunal Federal, muito bem conduzida pelo excelentíssimo ministro Flávio Dino, que é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PSOL, que trata da questão das emendas parlamentares. Foram ouvidos diversos juristas, economistas, e eu separei uma sustentação muito boa de um dos economistas mais respeitados do Brasil, que é o professor Felipe Salto, que ele fundamenta muito bem a inconstitucionalidade dessas tais emendas e também fala um pouco da questão da nossa alta taxa de juros. É um vídeo muito interessante, vale muito a pena assistir até o fim. Antes, eu só vou pedir a vocês que estão chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixa o like, comenta com qualquer coisa aqui embaixo e, claro, apoie o nosso trabalho, porque o canal ainda não é monetizado, dependo muito desse apoio financeiro de vocês. A chave Pix está rodando em algum lugar aí da tela. Você que está na TV é só escanear o QR Code e você que está no celular é só digitar esse e-mail que está aparecendo e apoiar com qualquer valor, que é muito importante esse apoio de vocês. Agora siga aí com a fala do professor Felipe Salto. Bom, a meu ver, são três os principais problemas na questão das emendas. O primeiro é a falta de transparência, o segundo é a ineficiência na alocação dos recursos públicos e o terceiro é o que eu estou chamando de uma enorme dificuldade para a execução da política fiscal, que é uma função principal do Poder Executivo, que tem que zelar pelo equilíbrio das contas públicas, pelo equilíbrio macrofiscal. Essa enorme dificuldade se dá pelo fato de que 92%, pelas nossas contas, pelos meus cálculos, é o percentual de rigidez orçamentária hoje, calculado como a razão entre as obrigações e o total dos gastos primários, excluindo amortização de dívida e gasto com juros. Só que esse percentual fica ainda maior, ministro, quando se considera o fato de que as discricionárias também se transformaram parcialmente em obrigatórias, por conta não só das emendas parlamentares, mas do fato de que os pisos da saúde e da educação, os pisos constitucionais, acabam exigindo o comprometimento de um pedaço da despesa discricionária para que sejam observados. Hoje, as emendas parlamentares totais previstas para o ano que vem, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi enviado pelo Executivo ao Congresso para o ano que vem, elas respondem por 52,4 bilhões, numa despesa discricionária total de pouco mais de 200 bilhões de reais. O próprio anexo do PLDO trouxe algo inédito, um conceito de despesa negativa, para impressionar, provavelmente, a opinião pública e os parlamentares, e, a meu ver, com sucesso, porque os principais jornais do país, os especialistas, etc., repercutiram esse quadro do anexo do PLDO, que mostra justamente o chamado shutdown. Sempre tem uma palavra em inglês bonita para falar uma coisa óbvia, que é a paralisação da máquina pública se nada for feito em relação ao grau de rigidez e a essa apropriação do grau de discricionariedade que o Executivo precisa ter para cumprir as regras fiscais, inclusive muitas delas derivadas da própria Constituição. Então, alguns números importantes. As emendas cresceram 700%. Esse número é bastante impressionante e correto, né? Porque eu estou pegando aqui a média de 2016 2017 e comparando com 2024. Como 2025 ainda não terminou, os 50 bilhões desse ano já foram parcialmente contingenciados por conta do relatório bimestral e do decreto de programação orçamentária, em razão da necessidade de cumprimento da meta estipulada na LDO de 2025. Então, eu tomei como base 2024 e a média de 2016 2017. Então, eram 5 bilhões, hoje são 40, tomando os dados de 2024, e já vamos para 52,4 no ano que vem, corrigidos ad eternum pela regra da Lei Complementar 214, que é uma regra que considera a evolução do limite de gastos instituído pela Lei Complementar 200. Uma regra que se baseia numa coisa um pouco complicada, que é um cálculo de 70% vezes a variação real passada da receita líquida, limitada a 2,5%. Quer dizer, as emendas vão ser corrigidas no limite em 2,5% acima da inflação para sempre. Isso, levado à exaustão, vai produzir uma redução muito rápida da despesa discricionária. Para o ano que vem, a nossa conta é que, para cumprir o limite inferior da meta fiscal de resultado primário, o governo teria que fazer um contingenciamento, ministro, de 51,8 bilhões de reais. Só que a despesa discricionária está em pouco mais de 200.
Ou seja, é impossível. A meta fiscal vai ter que ser alterada, provavelmente quando do envio do projeto de lei orçamentária anual no prazo constitucional, que é o final do mês de agosto. Isso é muito ruim, porque vai gerar todo o ruído no mercado financeiro, vai aumentar a taxa de juros, não só a de curto prazo, mas aquela pressão toda que acontece na curva futura de juros, vai afetar o dólar e vai gerar todas as consequências econômicas ruins que nós conhecemos. Por isso que é importante que se discuta essa necessidade de abrir espaço fiscal e devolver ao Executivo, na minha opinião, a gestão do orçamento. Porque 92% está no piloto automático. Só pode ser mudado se discutirem mudanças constitucionais e até legais que permitam flexibilizar algumas regras de crescimento do gasto obrigatório. Os outros 8% estão cada vez menores por conta das questões que eu já mencionei. Então, o Executivo só tem esse instrumento para conseguir entregar metas fiscais mínimas com vistas ao atendimento de um princípio que, inclusive, é constitucional, que é o da sustentabilidade fiscal. Foi introduzido pela Emenda Constitucional 109, no governo anterior, aprovado pelo Congresso, obviamente promulgada, e repetido na Lei Complementar 200. A Lei Complementar 200, o novo arcabouço fiscal, trouxe uma inovação que é muito interessante. Ela explicitou o que é essa sustentabilidade fiscal. Ela disse que até o 10º ano, contado da promulgação, da publicação da Lei Complementar 200, a dívida bruta do governo geral, que é o principal indicador de endividamento, tem que se estabilizar em relação ao PIB. Quer dizer, isso é uma coisa muito concreta. Nesse momento, a dívida está crescendo em proporção do PIB. Crescendo desde 2014, diga-se de passagem, com alguns momentos de oscilação, mas a tendência é de crescimento. O que a Lei Complementar 200 faz, e estabelece os instrumentos para isso, por meio das metas de resultado primário e do limite de gastos, é justamente dizer, a partir de 2032, nós precisamos ter a dívida como proporção do PIB estável. Para isso é preciso gerar esforço fiscal primário. Hoje nós temos um déficit projetado para esse ano de 0,6% do PIB e para o ano que vem de 0,8% do PIB. Com esses números a dívida não se estabiliza e demorará muito para a gente conseguir chegar no zero de resultado primário e possivelmente esses números ainda vão ser piores, porque as despesas discricionárias, com essa dificuldade para serem contidas, e as obrigatórias crescendo bastante, vão levar a uma situação em que as metas vão precisar ser flexibilizadas. Ou seja, esse objetivo da Lei Complementar 200, de estabilizar a dívida num horizonte até longo, que deriva da própria Constituição, vai ser descumprido se nada for feito. Essa sustentabilidade da dívida, como eu disse, é um preceito constitucional, tanto o artigo 165 quanto o artigo 163. O 163 é o que eu mencionava, que determina que lei complementar vai dispor sobre a tal da sustentabilidade da dívida pública, e assim foi feito com a Lei Complementar 200, um avanço institucional. O que eu costumo dizer é que a gente é muito pródigo em criar regras fiscais, mas não tão pródigo em cumprir com essas regras e observar, de fato, o espírito dessas legislações. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco e cumpriu, fez aniversário de 25 anos em maio deste ano, ela, se fosse cumprida, já nos teria levado para uma situação fiscal muito melhor do que essa que nós temos hoje. O problema é que ela foi sendo distorcida ao longo do tempo. Há uma tese de doutoramento da Selene Pérez Nunes, que fica também como sugestão, em que ela mostra como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, foi sendo modificada pelas interpretações heterogêneas que foram sendo dadas pelos tribunais de contas dos diferentes estados. Na falta do Conselho de Gestão Fiscal, que é um órgão previsto na LRF, o Tesouro tem que cuidar dessa harmonização e faz isso na medida do possível. Mas seria muito importante que a gente conseguisse ter um fórum federativo, além do CONFAS, que foi criado ainda no regime militar. Bom, qual que é a importância da sustentabilidade da dívida? A importância é que, sem a sustentabilidade da dívida, não há crescimento econômico. E, de maneira muito simples, é isso. Para ter crescimento econômico, eu preciso ter juros reais civilizados. Hoje nós temos um juro real, se considerada a Selic, descontando-se a inflação esperada para 12 meses, de mais de 9%. Então, não há Cristo que aguente fazer ajuste fiscal com uma dívida crescendo
com um juro real de 9%. É uma política muito contracionista, mas há uma razão de ser para isso, para essa política monetária muito contracionista, que afeta o custo da dívida, porque metade da dívida é indexada a esse próprio juro, que é uma coisa, é uma jabuticaba, é algo muito brasileiro, metade da dívida mobiliária dos títulos públicos serem indexados à própria taxa básica, que é um instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. E essa razão principal é a não sustentabilidade da dívida. Quando nós conseguimos gerar superávites primários, no período de 99 até pelo menos 2008, 2009, quando começam práticas que foram distorcendo a geração desses superávites primários, nesse período de cerca de 10 anos, o pagamento de juros despencou. O superávit primário ficou, em média, de 3,6% a 3,8% do PIB, de superávit primário naquele período. Então, no passado, nós já fomos capazes de fazer isso. O crescimento foi maior, a taxa de juros diminuiu fortemente, de modo que nós precisamos ter, de novo, essas condições de sustentabilidade atendidas para que a gente possa voltar a ter crescimento econômico sustentável. As emendas parlamentares, elas acabam dificultando a vida do Executivo para produzir essas condições de sustentabilidade. Quer dizer, como eu produzo superávit primário, se o Congresso não aprova propostas de aumento de arrecadação, e, por outro lado, não aceita também cortar gastos e também não propõe cortes dos próprios gastos, ao contrário, torna impositivos esses dispêndios que deveriam ser discricionários e muito menores. Nossas projeções de dívida, ministro, mostram que a dívida caminha para 100% do PIB, como mostra aquele gráfico da direita, rapidamente. A DBGG ali é a dívida bruta do governo geral. Então, não é uma trajetória explosiva, mas claramente é uma trajetória monotônica de crescimento, que tem a ver com a taxa real de juros projetada, mas tem a ver também com o gráfico da esquerda, que são as receitas e despesas projetadas. As despesas vão crescendo, as receitas crescem com o PIB, então, em porcentagem do PIB, ambos os gráficos, né? Nós temos uma certa estabilidade nesse patamar de 18,4%, 18,5% de receitas, que é a carga tributária do governo federal, e as despesas vão crescendo, ou seja, o déficit não diminui. Bom, a nossa avaliação, a minha opinião, é de que nós precisamos ir além, né, daqueles dois primeiros pontos que eu coloquei, que é a discussão da eficiência, que é muito importante, e da transparência. Nós precisamos cortar as emendas. As emendas, no patamar em que estão, elas prejudicam a sustentabilidade fiscal e impedem o Executivo de executar a sua função precípua, é ele que cuida do orçamento. A própria Constituição diz, eu vou passar para esse slide que eu gostaria de destacar, diz que o Congresso, né, no artigo 166, emite parecer, dá parecer e fiscaliza. Essa é a função do Congresso. A função do Executivo é planejar, propor e executar o orçamento. Mas o Congresso não pode emendar? Bom, a Constituição Cidadã determinou lá atrás, e o senador Zé Serra, com quem eu trabalhei muito tempo e coordenou o capítulo de Finanças, Tributação e Orçamento, que cuidou de colocar naquele parágrafo 2º, o que eu vou explicar agora, né? Sempre comentava isso, né? A importância de você ter esse controle das emendas parlamentares. E como é que se dá esse controle? Só pode emendar o orçamento se cancelar uma despesa. Basicamente, o resumo da ópera é esse. Eu não posso emendar o orçamento em nenhuma outra situação. Pode corrigir erros ou omissões. Também o relator geral tem essa possibilidade. Agora, emendar o orçamento criando 52,4 bilhões de gastos significa que eu teria que cancelar 52,4 bilhões de gastos propostos pelo Executivo. Mas tem a reserva de contingência. A meu ver, isso é um desvio do que a norma constitucional propõe, porque a reserva de contingência o Executivo manda já no PELOA e no PLDO também, aquele valor da reserva de contingência, que, na verdade, é um recado para o Congresso. Congresso, esse é o valor que vocês vão cancelar para criar suas emendas. Quer dizer, distorceu-se o princípio de que, para fazer uma emenda nova, tem que cancelar uma despesa. E, por fim, a questão da separação dos poderes, né? O Executivo, apesar de eu não ser jurista, né, me permita fazer essa colocação, ministro, porque a nossa preocupação como especialista em contas públicas, o Tolini, o Paulo Bijos, que estão aqui também, e os outros colegas, Marcos Mendes, Marcos Lisboa, qual é a nossa preocupação? É que o Executivo, por melhor que seja a regra fiscal, ele está de mãos amarradas. Não só esse governo, o governo passado, o que vier, cada vez pior, porque ele não consegue mais ter os instrumentos necessários para fazer o mínimo minimorum, produzir um resultado fiscal civilizado, razoável, para
sustentar a dívida ao longo do tempo, voltar a equilibrar a dívida em proporção da receita ou em proporção do PIB e, ao mesmo tempo, garantir a execução e o financiamento bem feito das políticas públicas. Muito obrigado.